empates, 2 derrotas. É um jogo de novo na sua casa, onde nas 2 últimas partidas o Corinthians não foi bem. Foi derrotado na última rodada mesmo pelo Cruzeiro, de virada, né, por 2-1. No jogo anterior, em Itaquera, empate por 2-2 com o Atlético Paranaense. E falei toda essa história de não poder ver o time, Barreto e amigos, porque não é só uma questão de saber as peças que o Carille vai usar nesse jogo, mas também uma ideia de jogo. E digo isso principalmente porque nas 2 últimas partidas, todo mundo que acompanha minimamente o Corinthians sabe que o grande problema é finalizar, né? É jogar, é conseguir realmente criar, incomodar o adversário. E nas 2 últimas partidas, o Carille mudou um pouco o esquema de jogo, apostou numa formação ofensiva mais leve, mais jovem, por isso entenda-se uma linha de frente aí com Matheus Vital, Pedrinho e Janderson, só que em termos de resultado, isso não se concretizou, né? Até o primeiro tempo contra o Goiás no Serra Dourada foi muito bom, mas o Corinthians vem de um empate e uma derrota, e é isso que conta. Então essa que é a dúvida principal para esse jogo contra o Santos, se o Carille mais uma vez vai apostar nessa formação que se deu aí um alento em termos de desempenho, ainda como resultado não. Para fechar, vamos aos fatos, né? O que o Corinthians pode ter de novidade nesse jogo? O que é mais fácil antecipar? Cássio retorna de suspensão, o Gil também retorna de suspensão, são titulares absolutos, devem estar nessa defesa do Corinthians. O Manuel não pôde jogar contra o Cruzeiro, aquela questão contratual, né? Por ter jogado, né, por pertencer aí ao Cruzeiro, até uma jogada com o Atlético Paranaense, mas enfim, o Manuel também não pôde jogar, deve retornar essa defesa. Daí para frente é que a gente já não tem mais a ideia do Carille. O Júnior Urso, jogador muito importante, né, para esse esquema, ter mais dinâmica no meio-campo do Corinthians. Está de volta, está à disposição de novo, depois de 5 jogos ele estava machucado, então ele deve voltar, mas daí para frente é que a gente fica na dúvida, se ele vai dar de novo essa chance para esse meio-campo que marca menos e cria mais. É um clássico, é dentro de casa, é um Carille pressionado, mas isso nós não vamos saber, porque a gente tem aqui um rachão e de rachão a gente não consegue tirar informação de time, né, Barreto? Verdade. E o Corinthians precisa fazer essa transição, né, Fabíola? Agradecendo aí a participação do Edgar, voltar a falar do time e parar um pouco com essa coisa monotemática do Carille. Se o Carille tá bem, se tá não sei o que e tal. O clube já, né? O clube já quis cortar logo pela raiz esse assunto de vai demitir, não vai demitir, né? A manutenção do Carille está garantida. Então agora, poxa, né? Vamos tentar fazer uma transição aí, sair dessa coisa monotemática de avaliar o trabalho do treinador. O problema, né, Barreto, que a gente sabe que dirigente fala uma coisa e faz outra. Eu entendo a sua vontade em querer mudar o foco, né, em jogar, né, para cima. Mas a gente tem experiência suficiente no futebol para ouvir o dirigente dizer que está prestigiado, que está mantido, que não vai sair, que não vai ser demitido. Aí vem o jogo seguinte, né? E o técnico é demitido. Então é claro que uma coisa sim está atrelada à outra. É claro que uma vitória, por exemplo, num clássico ajuda muito a mudar esse dúvida, tema, né, Fabiola? Vai mudar completamente. O que eu sinto, Barreto, conversando com diretoria, com os corintianos, é que até o final do ano o Carille segue. Acho que ele termina esse ano tranquilamente. A dúvida é 2020, né? Se ele vai conseguir ou não fazer o Corinthians jogar melhor no ano que vem. Aí essa reta final fica de teste aí para poder observar o Carille e o trabalho dele. Ele tem mudado mesmo, como o Edgar falou, mas aí não vence, as 5 partidas não consegue vencer e fica essa dúvida. Será que esse time pode render mais? Será que a gente troca o treinador para o ano que vem? Agora, em relação ao clássico, tem uma curiosidade aqui, o Globoesporte.com fez uma matéria bem legal, porque o primeiro jogo do ano aqui em São Paulo foi exatamente o clássico, né? O Carille reestreando pelo Corinthians e o Sampaoli estreando pelo Santos. Ficou 1-1, foi um jogo ok, mas a gente observando as mudanças nas equipes, né? O Corinthians deve jogar neste sábado com apenas 3 atletas que jogaram aquela partida em janeiro. E o Santos, só 2 atletas que jogaram em janeiro, no time titular, que eu digo, né? É que devem entrar em campo aqui na Arena Corintiana. Você vê como é que a temporada foram chegando novos nomes, vai mudando, o time vai se transformando. E no caso do Corinthians, o futebol não mudou muito, não. Vamos ver o outro lado desse clássico, então, né? Claro que para poder mudar o assunto, tem que falar com o Santos, temos que ver qual vai ser o desempenho do Santos, né? Como é que o Sampaoli vai preparar o time. Estou dizendo aqui que uma eventual vitória no clássico, né? Já tem gente aqui dizendo que eu estou dizendo que o Corinthians vai ganhar. Não, não estou dizendo nada. Estou dizendo que vencer o Santos seria uma boa forma, né? Nós temos outra entrada ao vivo agora para fazer, com o André Hernan, direto do CT do São Paulo. Fala, Hernan, bom dia, bem-vindo à redação.
Tudo bem, Barreto? Bom dia para vocês, para todo mundo no programa. Daqui a pouquinho, já que vocês estavam falando sobre o tiozão da internet, vou contar uma história sobre a força das redes sociais em relação ao futebol, não só ao futebol, mas enfim, em relação a realizações de sonhos. O São Paulo está treinando nesse momento e o Fernando Diniz pediu para a gente, né, com muita tranquilidade, com muita gentileza, sair e não acompanhar esse trabalho tático que já é o início, né, já daquela preparação final, vamos dizer assim, para o jogo contra o Atlético Mineiro. O São Paulo tem essa meta do G4, o presidente Leco cobra isso dessa nova comissão técnica. O São Paulo não trabalha com a hipótese de não disputar a Libertadores do ano que vem, pelo investimento que fez e pelo ano todo que o São Paulo teve de acúmulo de frustrações. E uma das frustrações do torcedor de São Paulo é assim, quer ver o time jogar melhor, quer ver um São Paulo que pelo menos faça o torcedor voltar ao estádio. O São Paulo está cada vez vendo o torcedor se afastar. No jogo contra o Avaí, 21 mil torcedores. Isso tem muito a ver com a questão do desempenho do time, né? O São Paulo tem 51 jogos e tem 47 gols. Então, assim, tem mais jogos do que gols. Tanto que esse trabalho que a gente começou a ver hoje aqui no CT foi muito em função da finalização dos jogadores indo ao fundo, cruzando a bola e os atacantes finalizando bastante. Um trabalho exaustivo aí que começou nesse dia do São Paulo. E o São Paulo que não vai ter o Daniel Alves e não vai ter o Luan. Para o lugar do Luan, o Lisieiro, um jogador que dá mais mobilidade ao time, não menos marcador, esse bola cantada para entrar no lugar do Luan. E aí fica a dúvida no meio-campo, quem vai jogar no lugar do Daniel Alves, o Hernanes ou o Igor Gomes? Há um clamor popular, a torcida quer ver o Igor Gomes com mais oportunidade, entrando como titular, mas eu entendo que até pela figura do Hernanes, até pela um jogador que assim não está jogando, é banco de reservas, mas ele se doa muito ao time, é importante fora de campo, vai ser o substituto natural, apesar do Igor Gomes estar pedindo passagem, e aí o Fernando Diniz vai decidir, mas pelo treino que a gente viu, ele estava com 13 jogadores, Igor Gomes e o Hernanes, então pra gente ele colocou essa dúvida, mas pelo que eu andei conversando aqui, nesses dias de cobertura de São Paulo, ele deve entrar mesmo com o Hernanes, até pelo adversário, o Atlético Mineiro, enfim, a necessidade do resultado em casa, o Igor Gomes mantido ali como talismã, vindo para o segundo tempo e ter ajudado bastante o São Paulo, viu, Barreto? Valeu, Hernan. Obrigado, então, pelas informações aí do São Paulo, que acabou de roubar do Corinthians um lugar no G4. O Hernan está evoluindo no negócio de ter mais uma informação, né? No começo da participação dele, ele já deixou programada aquela informação extra que ele tem para o fim. Qual é a história que você tem para contar sobre a força das redes sociais, André Hernan? Ontem eu estava aqui, Barreto, e a minha... viralizou e, claro, chegou até o São Paulo. E o São Paulo viu, o Juca Pacheco, que é o assessor de imprensa do São Paulo, me procurou, falou, olha, eles estão por aí ainda? Eu falei, sim, estão por aqui. E o São Paulo fez um convite e a família da tribo Xingu conseguiu encontrar os jogadores, entrar aqui, conhecer. E o garoto tinha o sonho de conhecer o Daniel Alves. Então eles tiraram uma foto com o Daniel Alves, com o Pato. Tá aí a foto que a gente tirou, mostrando toda a família, isso muito pelo apelo das redes sociais, porque muitos torcedores do São Paulo começaram a copiar o @São Paulo, o Twitter oficial do São Paulo, muitas menções, muitas marcações, tem que liberar, tem que colocar essa fofura para dentro, para conhecer os jogadores, enfim, criou uma força ali dos torcedores do São Paulo e a assessoria do São Paulo, claro, viu as notificações, fez o convite e eles estão lá, inclusive, acompanhando o treinamento hoje, já tiraram um monte de foto, viu, Barreto? Aí, a força da internet na divulgação da fofura. Pena que às vezes divulga outras coisas também. A força da internet pro bem, né? Pro bem. Pro bem. Quando é pro bem, acho super legal. Mas a internet é só um veículo, né? Ela não é boa nem má. A gente faz de bom e de mal na internet. Claro. É o que tem dentro da gente. Só um canal, né? A história do Hernan
Foi muito legal. Fabiola, o São Paulo vem aí de um começo de trabalho do Fernando Diniz, que a gente ainda não viu aqueles grandes elementos, né, que costumam ser discutidos sobre ele. Será que é o tempo? Está precisando um pouquinho se adaptar ou ele está mudando mesmo? Na verdade, ele falou, quando ele chegou, Barreto, que eu também quero contar um caso da internet, se você deixar, antes de ir embora. Do São Paulo, inclusive. Quando o Mancini é o treinador do Atlético que vai enfrentar agora pela primeira vez o São Paulo desde que saiu, né, do São Paulo. Mas o Fernando Diniz, quando ele chegou, ele falou que ele não ia descartar totalmente o trabalho do Cuca, né? Ele falou, não, tem